E nós vamos olhar aqui exclusivamente para a carta de Paulo, dentro de tudo isso que eu falei para você, destinada à igreja na cidade de Filipe, a carta de Paulo aos Filipenses. Então, Filipenses capítulo 1, quero fazer a leitura com você de alguns versículos aqui. Nós vamos ler e depois nós vamos ler de novo. Então nós vamos ler uma vez e aí depois a gente vai destrinchando o texto. Filipenses capítulo 1, verso 1 diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, que a graça e a paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Dou graças ao meu Deus por tudo que lembro de vocês, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês, em todas as minhas orações. Dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Versículo 6, estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vocês, porque os trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na minha defesa e confirmação do Evangelho, pois todos vocês são participantes da graça comigo. Verso 8, pois Deus é testemunha da saudade que tenho de todos vocês, no profundo afeto de Cristo Jesus. Hoje nós vamos só até aqui, porque é só até onde vai dar, amém ou não? Então feche seus olhos, eu quero orar uma vez mais. Pai, nós invocamos uma vez mais a Tua presença entre nós. Nós pedimos, Espírito Santo, que o Senhor fale ao nosso coração, pelo Teu poder, pela Tua glória. Fale, Deus, através de mim e além de mim. Fale com a sua igreja o que você quer falar, não o que eu quero falar. Fale aquilo que o Senhor plantou nas palavras do apóstolo Paulo ao nosso coração há tantos mil anos atrás, e nos edifique nessa noite. Haja em nós, Espírito Santo, haja em nós, nos livre das distrações, nos livre dos muitos pensamentos que tentam nos afastar da Tua palavra, que tentam nos perder no processo de entender a Sua palavra, e expanda a nossa compreensão nessa noite, não apenas o nosso intelecto, mas a nossa compreensão pelo Teu poder, em nome de Jesus, amém e amém. Nós lemos do 1 até o versículo 8, e eu quero começar com esses versículos hoje aqui. Deixa eu trazer para você algumas informações. Essa parte, esse começo é um pouquinho chato, mas nós já vamos para o texto propriamente dito, mas só para você entender um pouquinho. Essa carta, ela tem como autor o apóstolo Paulo, como nós lemos aqui, e essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo no ano 62 depois de Cristo, em média 60 a 62 depois de Cristo, enquanto Paulo estava preso. O apóstolo Paulo passou por 3 prisões, uma em Éfeso e 2 em Roma. Essa aqui é provavelmente a segunda prisão de Paulo na cidade de Roma, a primeira prisão em Roma, antes da segunda prisão, quando ele escreve, por exemplo, a segunda carta a Timóteo, quando Paulo está prestes a ir para o martírio. Então Paulo está preso em Roma e ele está escrevendo à igreja de Filipe, e nós já vamos ver o porquê. A cidade de Filipe era uma cidade muito poderosa. Quando você olhar para essa carta, entenda que Paulo está escrevendo a uma igreja como se fosse em uma metrópole. Filipe era uma colônia romana, ou seja, ela trazia toda a filosofia, a cultura, os ensinos e a infraestrutura do Império Romano, o maior império da época. Ou seja, era uma grande cidade. Porém, a igreja de Filipe não era uma igreja poderosa, não era uma igreja rica, socialmente falando. Tinha nela alguns irmãos mais ricos, mas nós vemos Paulo falar em 1 Coríntios capítulo 9, que a igreja de Filipe era uma igreja pobre. E esse é o autor, essa é a data, esse é a cidade de Filipe. Claro que tem muita informação, mas não quero me atentar muito, mas eu quero falar com você um pouco sobre os motivos de Paulo escrever essa carta. Paulo tem 2 motivos em escrever ao povo de Filipos. E o primeiro motivo de Paulo escrever essa carta: Paulo escreve à igreja de Filipe para agradecer aquela igreja por uma oferta. E isso para mim durante essa semana foi maravilhoso. Eu fiquei chapando nessas ideias aqui. Eu falei, cara, olha, desculpa o termo, irmão, eu falei sem querer, falei sem pensar, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Eu fiquei boquiaberto, de boca abrida, como diz o outro, do poder que há em tudo aquilo que a Gabi estava falando há pouco, do poder de nos envolvermos no Evangelho. Irmão, você está com a Bíblia aberta aí? Filipenses capítulo 1, quem aqui já leu Filipenses?
Quem já leu outras cartas bíblicas, né? Irmão, você está aí com um texto escrito há 2000 anos e pouco atrás, simplesmente porque uma igreja decidiu ofertar. A carta de Filipenses existe porque uma igreja ofertou. E aí, porque ela ofertou para Paulo, Paulo escreve para agradecer a igreja. O motivo da carta é um agradecimento. Só que Paulo é um cara, vocês falam que o pastor fala muito, não sei o que lá. Paulo era doente da cabeça no que diz respeito a ensinar o evangelho. E ele falou: já que eu estou agradecendo, deixa eu arrumar uns negocinhos aqui, te trazer uns ensinos aqui, deixa eu corrigir uns probleminhas aqui. E você vai perceber que Paulo, ele amava muito a igreja de Filipe, porque a igreja de Filipos, ela sempre esteve junto com Paulo, principalmente no que diz respeito a contribuir com o ministério de Paulo. Então Paulo mostra para eles nessa carta que o fato deles contribuírem financeiramente com Paulo estava trazendo progresso para o evangelho. Diga glória a Deus por isso. Então, irmão, perceba comigo o poder de uma oferta, o poder da generosidade. Por causa de uma oferta, nós temos um livro da Bíblia, e eu posso dizer das cartas de Paulo, talvez uma das mais belas de todas. Só não é melhor que Efésios. Efésios é a melhor carta de Paulo. Logo faremos uma série também, mas Efésios é a melhor. Mas uma maravilhosa carta, porque um dia alguém ofertou. Você está entendendo isso? Você oferta? Amém? Glória a Deus. Você sabe que sempre que eu faço, não estou falando que só para os homens aqui, mas sempre que eu faço as paradas dos homens, como a gente fez dos casais um tempo atrás, eu sempre escuto comentários tipo: pastor não, mas nos formulários, essas coisas anônimas que eu faço, meu marido não oferta como eu acho que tinha que ofertar, meu marido não oferta. E tudo isso é muito triste, porque a oferta, a generosidade, ela faz parte da natureza do crente. Por isso que quando Paulo olha para a igreja de Filipe, ele vai falar uma frase muito marcante que eu vou pregar daqui a pouco, que é a parte alta dessa mensagem. Mas a convicção que Paulo tem de uma obra que está sendo realizada nessa igreja, porque é uma igreja generosa. E não era apenas generosa, mas era generosa para um prisioneiro. E no mundo antigo, você se associar a um prisioneiro fazia de você alguém mal falado. Mas a igreja de Filipos não ligava para isso. Eles continuaram associados à pessoa de Paulo, porque criam na obra do evangelho pregada pela boca do apóstolo Paulo. Amém ou não? Então esse é o primeiro motivo. E dentro dessa carta nós temos um outro motivo, junto com o agradecimento da oferta, que é Paulo dando notícias daquele que trouxe a oferta, o nosso amado Epafrodito. Porque Epafrodito traz a oferta para Paulo, e por trazer a oferta, Epafrodito fica muito doente e beira a morte. E Paulo aproveita a carta para informar a igreja de Filipos que Epafrodito foi curado pelo poder de Deus. Amém ou não? Então esses são os motivos de Paulo escrever essa carta à igreja de Filipos. E dentro dessa carta nós vemos muito Paulo falando a respeito do progresso do evangelho, de que a partir do momento que você entra no evangelho, você deve progredir no evangelho. Amém ou não? Então esses são os motivos. Agora eu quero ir para o texto propriamente dito. Então volta comigo em Filipenses capítulo 1. Se você já está aí, né? Mas para o versículo 1, melhor dizendo. E Paulo começa essa carta escrevendo: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Paulo abre a carta dizendo que ele é o autor da carta, quem está enviando essa carta. E nessa apresentação, nessa saudação, Paulo começa dizendo: Paulo e Timóteo. Paulo associa Timóteo a ele nessa carta. Não se sabe ao certo se Timóteo estava com Paulo, mas ele associa ali na comunicação a essa igreja. E Paulo vai dizer: Paulo e Timóteo, servos. Repita assim comigo: servo. Paulo se apresenta se colocando como servo. Existe algum servo de Jesus aqui nessa noite? Será que esse amém que dizemos, eu também digo amém junto com você, é servo como Paulo se coloca como servo junto com Timóteo de Jesus Cristo? Porque quando Paulo fala que é servo, Paulo não está dizendo servo, ele está usando a palavra grega doulos. Paulo está dizendo: Paulo e Timóteo, doulos, escravos de Jesus Cristo. Agora eu não quero que você responda, mas eu quero fazer a reflexão: existe algum escravo de Jesus aqui nessa noite? Porque ser servo não é dizer: não, eu sirvo na igreja, não, eu faço algumas coisas. Paulo está mostrando que ele não era um mero servo no serviço a Deus. Paulo está dizendo: eu sou um escravo. E cristianismo e vida com Deus é ser um escravo de Cristo. E o que é um escravo? Paulo está dizendo: eu não tenho opções.
Eu não tenho, e nós vamos encontrar essas verdades ao decorrer da carta. Paulo já começa mostrando o coração, mas ele vai explanar muito isso ao decorrer da carta. E Paulo começa dizendo: eu não tenho opiniões, eu não tenho vontades, eu sou um escravo. Um escravo não faz o que quer. Um escravo não vive como quer. Um escravo tem um dono, e ele vive em total e absoluta obediência ao seu dono. E Paulo começa a carta já nessa realidade: eu sou um escravo. E é muito interessante porque Paulo está preso. E um presidiário, alguém preso por um império, como Paulo estava preso por causa do Império Romano, quando ele está preso, se ele tem um dono, o dono não permitiria ele estar debaixo de outra autoridade. A autoridade é do dono, e não daquele a qual está aprisionando aquela pessoa. Você consegue entender isso? E quando Paulo começa a carta dizendo: eu sou um doulos de Cristo Jesus, eu sou um escravo, ele está dizendo o seguinte: não, eu não estou eu não estou sob o poder de Roma, eu não estou abaixo do poder de Roma, eu estou preso sim, mas não por Roma. Como em outra carta, como a carta de Paulo aos Efésios, ele vai dizer: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. Paulo está falando: não é o Império Romano que me domina, não, é outra realidade que me domina, Cristo Jesus. Não, a prisão aqui, isso aqui faz parte do processo. O meu domínio não é o Império Romano, eu não sou um escravo de Roma, eu não sou alguém que serve a Roma, eu sou escravo de Cristo Jesus. O quanto você tem sido escravo de Cristo Jesus, o quanto Jesus tem sido aquele que domina toda a sua vida e tudo que você faz. Repita assim comigo: tudo está debaixo da autoridade de Jesus. Você faz porque Jesus quer que você faça, você faz porque Jesus deseja que você faça, você se movimenta porque Jesus deseja que você se movimente. Já preguei isso em outros momentos, mas eu gosto muito de enfatizar essas verdades. Quando você alcança, a Gabi citou aqui maturidade na fé, quando você alcança um crescimento na fé, você entra em um lugar que não é mais o que eu quero, o que eu gosto, o que me é favorável, é sobre o que Cristo quer. E o que eu quero é obedecê-lo. Paulo começa a carta dizendo: Paulo é um escravo, não de Roma, porém de Cristo. E ele continua dizendo: a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Quando Paulo começa essa carta, se apresentando como escravo, agora ele se volta aos seus destinatários, e ele diz: eu escrevo a vocês, todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos. Isso aqui também é maravilhoso de pensarmos nessa noite. Quando Paulo inicia a carta aos Filipenses, ele deixa claro duas realidades aqui. Filipenses, entendam uma coisa: vocês estão em Filipos, vocês estão nessa cidade, numa colônia romana, porém, vocês também estão em outro lugar. Paulo começa a carta dizendo: eu estou escrevendo a um povo que está sim em Filipos, mas antes de estar em Filipos, está em outro lugar. Eu escrevo aos santos que estão em Cristo Jesus. Irmão, diga amém, cara, diga amém, que isso aqui é maravilhoso. Irmão, um cristão não é de União da Vitória. Nós estamos em União da Vitória, mas nós não somos União da Vitória. Outra realidade, que ao decorrer da carta, Paulo vai destrinchar um pouco mais. Ser um cristão é não pertencer a essa terra. Paulo inicia deixando claro: eu estou escrevendo a um povo que está em Filipos, mas que eles são santos, e eles pertencem a Cristo, eles estão em Cristo, e por estar em Cristo eles são santos. Eu preciso falar isso porque talvez não seja tão claro para todos aqui. Quando a Bíblia declara santos, não é santos dentro daquela realidade que nós conhecemos do catolicismo, por exemplo, dos santos que são aquelas pessoas exclusivas que nós relembramos da vida da fé, que são canonizadas, algo do tipo. Quando nós olhamos para essa palavra santos nas Escrituras, são todos aqueles que são redimidos em Cristo Jesus e se tornam santos em Cristo Jesus. Amém ou não? Não são aquelas pessoas, aqueles também eram. Aqueles que são entendidos como santos eram de fato santos, mas não somente eles, cada um de nós aqui também são santos em Cristo Jesus. Não porque são completamente perfeitos em seus atos, não porque estão completamente prontos em tudo que fazem, mas porque estão em Cristo Jesus. Ser santo não tem a ver com você, tem a ver com Cristo. Se você está em Cristo, você é santo. Amém, glória a Deus. E aí no versículo 2, Paulo continua: que a graça e a paz do nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Aqui Paulo vai fazer esse primeiro cumprimento. Isso era algo muito comum nas cartas antigas, naquela época, dentro do Império Romano, quando eles escreviam, eles começavam com essa palavra, chamada
eirena. Eirena era uma saudação grega, para cumprimentar em cada carta. Quando uma carta começava, eles colocavam eirena, que é a palavra graça. E Paulo vai sintetizar aqui 2 cumprimentos: o cumprimento grego, que seria o cumprimento gentil, com o cumprimento hebraico, que seria o shalom. Ele pega os 2 e coloca em um único cumprimento, declarando a expressão e a realidade do evangelho naqueles que se apegam ao evangelho. Não é apenas graça, não é apenas eirena, mas é também shalom. É graça que nos leva à paz de Deus. Ele sintetiza as 2 realidades aqui: graça e paz. Graça e paz não é só um cumprimento. Graça e paz não é, e aí, irmão, graça e paz, nós nos acostumamos muito com isso, né? Graça e paz, graça e paz. Graça e paz é a síntese do evangelho. É graça, algo que eu não merecia, que me coloca em paz com Deus. Graça e paz. E assim Paulo cumprimenta os irmãos em Filipos. Versículo 3: dou graças ao meu Deus por tudo que lembro de vocês, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês, em todas as minhas orações. Aqui, irmão, Paulo começa agora a comunicar à igreja com uma oração de agradecimento. Essa é a primeira expressão de alegria de Paulo na carta. A carta de Filipenses é uma carta que Paulo fala mais de 15 vezes a palavra alegria. Porém, hoje nós não vamos falar sobre isso, porque nós temos uma pregação exclusiva sobre a alegria, que Paulo tanto fala nessa carta. Mas ele começa dizendo para os irmãos: irmãos, eu oro por todos vocês, e eu oro com alegria. Irmão, diga para quem está do teu lado assim: ei, diga, ei, Paulo orava. Então não ache você que você não precisa, amém? É sério, irmão, porque sempre que eu leio essas paradas, eu penso sobre isso, eu falo, cara, Paulo orava pela igreja. Se Paulo orava pela igreja, que dirá eu, né? Sendo que ele tinha muito mais capacidades, muito mais ensinos, e as igrejas eram muito mais desenvolvidas, então, né? Paulo orava, e ele começa a carta dizendo: eu oro sempre por vocês, e em todas as minhas orações. Paulo está falando que Paulo orava continuamente, e ele orava, alguns vão dizer que Paulo orava várias vezes por dia, por isso que ele fala sempre em minhas orações, porque tinha várias orações, e sempre que ele orava, ele lembrava da igreja de Filipos. Pô, Paulo é diferenciado, glória a Deus ou não, irmão? Então assim, irmão, oração, não vou falar de oração, porque nós pregamos uns 3 meses sobre oração, então essa parte é que eu vou passar mais direto, né? Mas Paulo começa dizendo que ora pela igreja de Filipos, e aí nós chegamos no versículo 5, que ele diz assim: dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do evangelho, desde o primeiro dia até agora. E aqui, irmão, Paulo vai citar esse envolvimento da igreja de Filipe com a pregação do evangelho desde o começo, e essa parte eu colocaria na introdução, porém eu tirei da introdução e coloquei aqui agora, que é sobre a fundação da igreja de Filipos, como que ela nasceu. E aí ele fala que desde o primeiro dia, essa igreja está envolvida com a pregação do evangelho. Eles são uma igreja que engajaram com Paulo na pregação do evangelho, e isso faz com que Paulo chegue no versículo 6, e aqui eu quero gastar um pouquinho mais de tempo com você. No versículo 6, Paulo vai dizer assim: estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E no meio desse primeiro contato na carta do apóstolo Paulo, ele cita esse envolvimento da igreja desde o começo, e aqui nós vamos falar um pouco sobre a fundação dessa igreja. E nesse contexto do envolvimento deles, Paulo faz uma declaração fortíssima, uma declaração que sustenta uma doutrina, a qual eu amo muito por sinal, que é a perseverança dos santos, uma doutrina que traz a nós uma certa convicção da vida da fé. Paulo, ao citar o envolvimento dos filipenses na obra do evangelho, ele diz: por isso eu estou bem certo. Perceba, bem certo. Paulo está dizendo: eu tenho uma certeza, que aquele que começou a boa obra em vocês, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Paulo está dizendo: se ele começou uma obra em você, essa obra não vai parar no meio, ele é fiel para terminar o que começou. O que Paulo está construindo aqui, é que Deus não tenta com você, Jesus não tenta com você. Quando eu digo tenta, não estou falando tenta no sentido de tentação, mas no sentido de tentativa. Deus não faz uma tentativa com você, Deus não está tentando salvar você. A convicção da palavra de Deus, e daqui a pouco nós vamos falar mais sobre isso, e eu quero ler outros versículos também, é que
a partir do momento que o Senhor começa uma obra em você, Ele vai levar você essa obra até o final, e Ele mostra que a obra que acontece em você, não é uma obra que você faz, mas é uma obra que Deus faz em você. E por isso que Paulo fala, eu estou bem certo, porque eu tenho visto que o que está acontecendo em você, em vocês, não é vocês que estão fazendo, é Cristo que está fazendo em vocês, porque desde o começo vocês estão engajados, desde o começo, desde que essa igreja nasceu, eu estou vendo algo que eu posso dizer, eu estou bem certo, que o Senhor começou uma obra em vocês, e Ele vai completar. Por quê? Porque Paulo via algo nessa igreja, um engajamento, mas mais do que isso, Paulo via algo na igreja dos Filipenses, desde o começo, que é a soberania de Deus. Paulo conseguiu perceber, no processo do nascimento da igreja dos Filipenses, a soberania de Deus em sua obra. E essa é a parte que eu quero mais gastar tempo com você aqui hoje, a soberania de Deus. Quando Paulo olha a igreja dos Filipenses, desde o começo, como ele cita no versículo 5, ele vê, Deus é soberano no que faz. O que é soberano? Deus faz por si só, Ele faz o que Ele quer, e o que Ele quer fazer no final acontece, porque ninguém para o seu agir. E Paulo viu isso no começo do nascimento dessa igreja, e isso faz com que ele olhe e fale, cara, não tem como vocês darem errado, Filipenses, não tem como vocês se perderem, Filipenses, porque aquele que começou, a maneira como ele começou, me dá a garantia de que ele vai terminar. E a pergunta que fica é, como ele começou? E agora, para nós entendermos o nascimento dessa igreja, nessa convicção de Paulo a respeito dos Filipenses, eu quero ler com você Atos capítulo 16. Então você vai voltar um pouquinho em sua Bíblia, no livro de Atos, que vai nos ensinar e nos contar um pouco a história de como nasceu a igreja de Filipos. Eu vou encontrar os textos mais chave aqui, para nós ganharmos um pouco de tempo. Vamos, Atos 16, todo o texto de Atos 16 é o nascimento da igreja dos Filipenses. Você vai perceber em alguns versículos aqui, porém você pode ler com mais calma em casa. Vamos ler a partir do verso 6, que diz assim: e percorreram a região frígio-gálata, tendo sido olha aqui o começo da parada, irmão, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Esse texto aqui é assustador. Deus impede da galera pregar. Por quê? Porque Ele é soberano em sua obra. É Deus que faz a sua obra, não somos nós. Nós somos apenas privilegiados de poder fazer de conta que nós ajudamos em alguma coisa. Mas quem executa a sua obra é o Senhor Deus Todo-Poderoso, a ponto de impedir que a pregação chegue em um determinado lugar. Amém ou não? Ele impediu que chegasse na província da Ásia, porque ele tinha outros planos, o Espírito tinha outros planos. Versículo 7, chegando perto de Mísia, tentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Diga glória a Deus por isso. Por que não permitiu? Porque ele tinha outro plano. Verso 8, e tendo contornado Mísia, foram a Troade. À noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe rogava, dizendo: passe a Macedônia e ajude-nos. Assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para nos anunciar o Evangelho. Deus mostrou para Paulo para onde eles deveriam ir. Versículo 11, tendo pois navegado de Troade, fomos diretamente para Samotrácia, e no dia seguinte, Neápolis, dali fomos a, que lugar? Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia romana. Nessa cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para a beira do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos falamos às mulheres que haviam se reunido ali. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor, preste atenção nisso, o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos fez esse pedido: se julgam que eu sou fiel ao Senhor, venham ficar na minha casa. E nos constrangeu a isso. Irmão, aqui é a primeira parte do nascimento dessa igreja. E quando Paulo fala no versículo 6 do capítulo 1 de Filipenses, que ele está bem certo, que quando Deus começa uma obra, Ele vai terminar. Paulo está nessa clareza do que Deus fez no nascimento dessa igreja. E a convicção de Paulo, ela está baseada nessa soberania.
num Deus que tem todas as coisas em seu controle, num Deus que faz tudo como Ele quer e que ninguém para a sua obra, e que ninguém para o seu agir, e como profetiza Isaías, agindo Deus, continue, você que é pentecostal, agindo Deus, quem impedirá? Quando Deus faz, não há quem o possa parar, porque no nascimento dessa igreja, Paulo tinha um plano: eu vou para a Ásia. Paulo achava que a progressão do evangelho viria da Ásia, então ele queria ir à Ásia, mas o Espírito o impediu, porque só a construção da obra de Deus não está pautada no que queremos fazer, mas naquilo que Deus faz, e ele impede Paulo, e aí Paulo fala, então vamos para outro lugar, e o Espírito de Jesus não permitiu, até que Paulo, ou melhor, até que Deus provê a Paulo uma revelação, por meio de uma visão, um homem da Macedônia pedindo ajuda, e Paulo acorda e fala, cara, o Senhor quer que vamos para a Macedônia, e quando Paulo chega lá, Paulo começa a entender que a obra acontece na soberania de Deus, é Deus que faz, é Deus que age, e chegando lá, eles passam por uma cidade até que chegam a Filipos, e aí num sábado à tarde, Paulo vai fazer o quê? O que Paulo vai fazer no sábado à tarde? Orar, presta atenção no versículo, Paulo vai orar, por isso irmão, você tem que orar, Paulo orava, aí você já aprendeu, né? Paulo vai orar, e enquanto orava, se aproximam algumas mulheres, e aproxima uma mulher chamada Lídia, e essa mulher ouvindo eles orando, provavelmente Paulo, e irmão, pregação do evangelho sempre foi muito parecido, desde os dias de Paulo até hoje, eu fico imaginando que o cenário aqui, era Paulo com Timóteo, o pessoal ali, o Lucas também estava ali, né, eles orando, de repente estava Lídia era temente a Deus, por quê? Porque ela já era uma prosélita do judaísmo, ela não era convertida a Cristo, ela era prosélita do judaísmo, mesmo sendo da cidade de Tiatira, e eu imagino que ela se aproxima, igual quando a gente está louvorzinho na praça, não tem? Tem um louvorzinho na praça, ela se aproxima e fala, ei, o que está pegando aí, qual que é a ideia, qual que é o segmento, gostei, sou temente a Deus, eu gostei, e aí eu fico imaginando que Paulo fala, eu fico imaginando ela perguntando para Paulo, ei, qual que é de vocês? E Paulo fala, então, eu também era judeu, temente a Deus, eu sou hebreu de hebreus, nascido ao 8º dia, ele começa a pregar Filipenses, brincadeira, não é isso que ele faz, mas eu fico imaginando ele falando, então, eu era nesse caminho, mas um dia, eu estava indo matar uma galera lá em Damasco, e no caminho eu encontrei um cara, Cristo, e Paulo prega para ela, e a Bíblia vai dizer, que Paulo não a convence de nada, porque nós não podemos convencer ninguém na pregação do evangelho, Paulo não persuade ela com palavras de sabedoria, ainda que ele tivesse muitas, ele prega para ela, e acontece aquilo que deve acontecer, e a única coisa que precisa acontecer na obra de Deus, o Espírito abre o coração de Lídia, porque o Senhor é soberano em sua obra, é Ele que salva, é Ele que faz você ver, é Ele que faz você entender, é Ele que traz revelação, é Ele que te limpa, é Ele que te purifica, é Ele que te traz para Ele, eu aceitei Jesus, ninguém aceita Jesus, é Ele que puxa você para Ele, abre os teus olhos, você olha e fala, meu Deus, como eu não cheguei aqui antes, como eu não estava aqui, cara, amém ou não? É assim ou não é? Foi assim ou não foi assim com você? Porque a obra de Deus é soberana, é o Senhor quem começa, e é o Senhor que começou em Filipos, não foi Paulo que fundou a igreja em Filipos, foi o Senhor Jesus, dono de sua igreja, não é os pastores que protegem a igreja, ainda que há neles um trabalho de zelar pela igreja, de zelar pela alma das ovelhas, mas as ovelhas não são do pastor, a igreja não é do pastor, porque tudo na obra tem um dono, Jesus Cristo soberano, Senhor de tudo, que chama quem quer, que salva quem quer, e que executa a obra dele em você. Pastor, eu estou meio panguando, estou meio travadão, estou meio ruim na fé. Nessa noite, a minha oração é que o Senhor renove o seu entendimento, fazendo você entender que a obra dele em você, não é você que executa, é a graça e a soberania de Jesus, é Ele que abre os corações. Pastor, eu estou pregando para um pessoal lá, cara, eles resistem, não vai, e não vai mesmo, meu irmão, porque não é você que faz, eu não tenho que pregar, pregue, mas com um entendimento limpo, de que é o Espírito que abre os corações, e Ele abriu o coração de Lídia, por quê? Porque a obra de Deus acontece em sua soberania, e aí a história continua, e a soberania de Deus continua executando o nascimento da igreja em Filipos, porque logo depois Lídia se converte, e aí você lembra que Paulo vai dizer, que desde o começo eles se engajaram com a obra do ministério, lembra disso? Versículo 5, lembra disso? Então você percebe o que acontece aqui em Atos 16, Lídia se converte, e o que ela faz? Paulo, vamos abrir a igreja lá em casa,
Pô, irmão, isso aqui é o evangelho, cara. Isso aqui é o evangelho, irmão. Uma coisa que nós vamos aprender muito aqui, não vamos entrar aqui agora porque vai ter outras pregações sobre isso. Mas aquele que é alcançado pelo evangelho, cara, ele escancara a sua vida para o evangelho. Ele fala, qual que é? É minha casa, é meu carro, é minhas roupas? Ei, vamos lá, o que tem para fazer? Porque Lídia se converte no mesmo dia, ela já é batizada, porque aqui nós estamos falando, né, da explosão do avivamento vindo de Jerusalém. E aí ela fala, Paulo, pega os meninos aí, quero vocês lá em casa, preparei um cafezão, preparei um negócio lá, e vamos tacar pau na igrejinha aqui, cara, já tem até um púlpito lá, não é um púlpito legal, mas tem umas caixas lá, gente, vocês conseguem dar uma viajada aí, ou vocês estão muito com frio? Por quê, irmão? Porque aquele que é alcançado pelo evangelho, ele se escancara para o evangelho. O quanto você é escancarado para o evangelho. Eu lembro, irmãos filipenses, desde o começo vocês estão engajados comigo, cara. Por quê? Porque ele lembrava, Paulo na prisão, como a obra de Deus é linda. Paulo na prisão escrevendo e lembrando, pô, cara, no mesmo dia Lídia abriu a casa, cara. Desde o começo, irmãos. E por isso, por causa daquele dia de Lídia, eu estou bem certo. Eu estou bem certo que aquele que começou vai terminar. Porque ninguém faz, homem nenhum, mão humana nenhum faz o que eu vi aquele dia acontecer com Lídia. Então eu sei que ele vai terminar. Posso ouvir um glória a Deus, irmão? E a soberania continua, eles vão para a casa de Lídia, Paulo continua pregando na cidade de Filipos. Até que Paulo encontra, e agora eu não vou ler tudo, é a continuação dos versículos aqui, você vai ler em casa. Eu vou ler só o... cara, irmão, eu estreiei uma Bíblia para pregar hoje, mas daí é a pior besteira, né? Agora eu quero ver eu achar os versículos aqui. Aqui, ó, achei. Esse aqui eu vou ler. Mas vamos lá. Aí continua, e Paulo pregando, a Bíblia vai contar que existia uma jovem com espírito de adivinhação. E essa jovem, sempre que Paulo passava, ela, Paulo, homem de Deus, varão valoroso, esse aí é cheio do fogo. Nossa, mas estranho, né? Um espírito de adivinhação que declarava exatamente quem Paulo era. Irmão, nem tudo que diz Senhor, Senhor, você deve acreditar. Por isso, qual é a lição? Discernimento. Paulo é afiado. Eu amo Paulo, irmão. Eu amo Paulo. Esses dias o pessoal fazendo aqui a brincadeira, né, Felipe? Qual que é o cara que você quer encontrar? Noé. Que Noé, cara. Cachaceiro, é brincadeira. Brincadeira, irmão. Todo personagem bíblico tem o seu valor, em nome de Jesus. Mas é que, irmão, Paulo é outra pegada, né, cara? Discernimento. A menina exaltando. E quando nós não temos discernimento, o que nós fazemos? Paulo, homem de Deus. Irmão, obrigado. Querido. Nossa, como você é uma bênção. Obrigado. Paulo aqui, ó. Ei, diabo. Ei, Satanás. Eu vou pegar. Até que uma hora Paulo fica doidão e vira, cala a boca, Satanás. Sai dela em nome de Jesus. E bom, a menina é liberta no poder de Deus. A soberania. Repita assim comigo, soberania. Uma palavra do apóstolo Paulo. Ei, sai daí, capeta. Bom, a menina cativa do diabo agora está livre. Agora está livre. Por quê? Porque quem que faz a obra? O poder de Deus. Diga glória a Deus, amém. Vamos de novo essa parte. Quem faz a obra, Abrael? O poder de Deus, cara. O que precisamos para a obra? Poder de Deus. Porque Ele é soberano em sua obra, mas Ele nos chama para andar debaixo da sua soberania e do seu poder. Amém ou não? E aí a menina é liberta. Só que ela tinha alguns donos que ganhavam dinheiro com esse poder demoníaco de adivinhação na vida dela. E aí o pessoal fica muito louco. Então olha aqui a soberania. Deus conduz Paulo de maneira poderosa para Filipos. Paulo prega e Deus de maneira poderosa abre o coração de Lídia, nasce a igreja. Paulo agora, por meio do poder de Deus em discernimento, trabalha com libertação, liberta a mulher com uma só palavra, poder de Deus, uma pessoa salva. Aí você pensa, só vitória. Repita assim comigo, só vitória. Só alegria. O ministério de Paulo estava bombando. Só que quando você crê na soberania, você tem que crer em tudo da soberania, não só na vitória. Porque aí Paulo liberta a menina pelo poder de Deus. Os donos dela ficam bem loucos, pegam Paulo, dão perdão a palavra, mas para você entender bem, dão um pau em Paulo, dão uma coça. A Bíblia fala que com muitos açoites, Paulo e quem mais? Quem que era o companheiro? Quem era o companheiro, irmão? Silas aqui nessa parte, que é essa. Agora vocês vão lembrar, que vocês não estão lembrando da história, mas já vamos chegar lá. Paulo e Silas tomam uma surra e são jogados na cadeia. Repita assim comigo, soberania. Você crê no Deus que é soberano? Até quando você toma uma surra no meio da rua e é jogado numa cadeia? Porque o que Paulo estava aqui, visão.
milagre, e vamos para Macedônia, e vamos para não sei aonde, e pá, chega lá, prega, Deus abre o coração, em nome de Jesus, pô, libertação, nossa, soberania, milagres, e de repente, pá, pum, bam, voadora, tal, cadeia, e Paulo está lá. E aí a pergunta que eu faço para você é: Paulo cria na soberania? Paulo cria na soberania? Ele cria, sabe por quê? Paulo estava preso, versículo 25, que eu adoro esse texto, cara, eu amo esse texto. Aí eu sempre no louvor, assim, eu gosto muito do louvor, eu gosto muito de eu gosto dessa parada. Por quê? Porque esse é um dos versículos que me fazem gostar muito do louvor. Versículo 25: por volta da meia-noite, Paulo e Silas faziam o quê? Fala para o irmão que está ao teu lado, até na cadeia o cara orava, irmão. Fala para ele. E você não ora no teu quartinho quente, cara. E você não ora lá naquele quarto que tem até um aquecedor, você não ora. Na cadeia. E assim, irmão, lembra aquele... Depois você lê, eu não vou achar os versículos aqui, mas a Bíblia diz que Paulo toma muitos açoites, o cara estava torto. Ninguém aqui que eu conheço, ninguém aqui, alguém aqui já tomou muitos açoites? Tá vendo na rua, tomou uma surra aqui de um monte de gente? Eu espero, não precisa levantar a mão, vai ser meio tipo, todo mundo aqui quem que é esse cara, velho? Não, mas às vezes tem alguém com um passadão mais muito louco assim? Jason, você precisava, né? Você já apanhou bastante, né, cara? Você é mala pra caramba, né? Mas nunca apanhou de muitos açoites. Pô, irmão, Paulo está lá torto. E o que Paulo está fazendo? Orando. E aí o versículo continua: oravam e faziam o quê? Cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. Irmão, vamos lá, já vamos chegar na parte legal, você conhece o final da história. Cadeiona lá, e era uma cadeia bem grande da cidade de Filipos, porque era uma colônia romana. Tá lá, os caras tomaram uma surra, foram jogados lá. Aí os caras tudo preso aqui, todo mundo, não sei o que lá, sou bandido, pá. De repente, dois loucos. Ô Senhor, Todo-Poderoso, nós cremos na sua soberania, Tu és soberano sobre os céus, vamos cantar qual? Maranata. Aí os caras, o que é esses caras, velho? Eles escutavam, porque assim, irmão, entenda uma coisa aqui, entendam uma coisa, a Bíblia fala que Paulo orava, mas falava que ele cantava louvores, também. Sabe por que ele cantava louvores? Porque Paulo não estava na prisão. Ai Senhor, eu vim fazer a sua obra, Deus, me dá vitória porque eu apanhei, e tudo que eu quero é pregar o seu evangelho. Não, Paulo não estava fazendo isso, ele cantava louvores. Sabe o que significa cantar louvores? Ele exultava em Deus. Por isso que ele escreve a carta da cadeia, dizendo: eu me alegro, galera. Diga a mim, cara, eu me alegro. E Paulo não se alegrava só na carta aos Filipenses. Paulo estava na prisão, e lá em Atos 16, Paulo já podia dizer: eu me alegro no Senhor, por isso eu vou exultar. Senhor, eu amo a tua presença, como tu és bom, como tu és grande. Paulo estava exultando em alegria a Deus. Paulo não estava chorando as pitangas. Por quê? Por causa da soberania. Se ele me trouxe até aqui, ele vai me tirar daqui se ele quiser. E se ele não me tirar daqui, para mim, como diz alguém em uma certa carta da Bíblia, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Filipenses capítulo 1 também, né? A gente já chega lá. Irmão, como nós andamos a nossa vida com Deus, crendo na soberania, ou qualquer coisa que acontece, nós já estamos atribulados. Ei, meu Deus, se Deus me trouxe até aqui, talvez seja aqui que Ele quer fazer alguma coisa, porque Deus queria fazer alguma coisa. O que Deus queria fazer? Versículo 26, de repente. Repita comigo assim: de repente. Irmão, de repente. Fique firme na soberania. Continue crendo no Deus que começa a obra e termina a obra, no Deus que é soberano, porque quando você crê na soberania, existe um de repente. E aí a Bíblia vai dizer: de repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Diga glória a Deus por isso, irmão. Está lá Paulo e Silas, torto, quebrado, e de repente, adorando a Jesus. De repente, os presinhos aqui escutando o louvor, tipo, mano, esses caras são muito loucos. De repente, cadeias se abrindo, prisões se rompendo de maneira sobrenatural. Por quê? Porque o Senhor é soberano em tudo que faz. Se Ele coloca o seu servo numa prisão, Ele abre a cadeia quando Ele quer, e se Ele quiser Ele também não abre, porque Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Diga glória a Deus. Por quê? Porque Ele estava fazendo algo. Porque a Bíblia vai dizer que as cadeias se rompem.
Deixa eu só aplicar um pouquinho mais aqui, antes de eu seguir. Irmão, o que nós mais aprendemos na carta aos Filipenses é um homem que passou por muito perrengue, mas pode dizer e diz em todo momento: eu me alegro no Senhor. Sabe, cara, lembra de uma coisa, irmão, essa semana, se você for lembrar de uma coisa dessa pregação, foi lá de Filipe, não sei o que lá, lembre que Paulo escreve aos cristãos que estão em Filipos, mas antes de estar em Filipos, eles estão em Cristo Jesus. Lembra que você não está aqui, você está em Cristo Jesus, e quem está em Cristo Jesus, quando cai na cadeia, não cai em lamentos e prantos, cai crendo no Deus que tudo faz, e tudo que faz, ou melhor, tudo que acontece debaixo do controle de Deus. Você crê nisso, irmão? Tudo que acontece debaixo do controle de Deus. Deus é o Deus na história. Isso aqui é loucura. Talvez alguns vão cair da cadeira, vão falar que eu preguei heresia até. Deus é o Deus que pega o pecado dos irmãos de José e executa o seu plano em cima do pecado dos irmãos de José. Coloca José como governador no Egito para alimentar a semente de Abraão, para chegar até Cristo. Amém ou não? Por quê? Porque Ele é soberano, Ele nunca perde o controle da história. E aí Paulo, então assim, irmão, fique com isso em seu coração. Fique com isso em seu coração. Hoje é uma noite que eu creio que o Espírito quer derramar renovo sobre você, para você andar a vida de fé em outra ótica, em outro lugar, entendendo que você não está em Filipos, você não está em União da Vitória, você está em Cristo. Você está em Cristo, sempre em Cristo. E em Cristo nós experimentamos a soberania celestial, da soberania do Deus Todo-Poderoso. E aí as correntes se quebram. E aqui eu não vou ler, eu vou só contar a história para você. A Bíblia vai dizer que o carcereiro estava dormindo, desperta do sono, levanta louco, por quê? Porque a galera começa a querer fugir. E o carcereiro fala: mano, vai sobrar para mim esses caras do louvor aí. Os irmãos do louvor lascaram comigo. Vai sobrar para mim, vai vir a galera aí, eu deixei todo mundo fugir. E aí o cara ameaça se matar. O carcereiro ameaça se matar, por quê? Porque ele já ia morrer na mão do Império Romano. E de repente Paulo chega: não, calma aí pessoal, calma. Todo mundo fica aqui. E aí Paulo prega para o carcereiro se converte, e toda a casa dele se converte. Por quê, irmão? Porque o Senhor é soberano em sua obra. Como nasce a igreja de Filipos? Com Deus levando Paulo exatamente aonde queria, do jeito de Deus, fazendo Paulo pregar para alguém que o Senhor abre o coração, libertando poderosamente uma jovem, e colocando Paulo na cadeia, para pregar para o carcereiro, e mais um membro da comunidade cristã em Filipos nascer, o carcereiro e toda a sua família. O carcereiro foi salvo, porque Paulo tomou uma surra, mas continuou crendo na soberania de Deus. Irmão, você consegue perceber, diante de tudo isso, por que Paulo consegue chegar no verso 6, do capítulo 1 da carta aos Filipenses, dizendo: eu estou certo, eu não tenho dúvida. Quem aqui já duvidou da obra de Deus em você? Se não, você está de parabéns, irmão. Eu faço isso quase toda semana, mas vamos lá. Em algum momento você deve ter duvidado, mas nós precisamos nos apegar àquele que executa em nós, aquele que nos sustenta. Não tem como não citar os outros versículos, não é difícil isso, mas o próprio Paulo vai falar em Filipenses que é Deus que executa o querer e o realizar, é Ele que nos faz caminhar nessa vida de fé. É claro, existe uma resposta, e a resposta da igreja de Filipos é o que faz Paulo ainda ter mais convicção: eu estou certo que essa obra não é obra humana, é obra de Deus. Por quê? Porque eu vi o que aconteceu com vocês, eu vi como nasceu tudo isso. E Paulo fala: eu estou bem certo. Eu gosto muito dessa frase, eu estou bem certo, porque ela me lembra de um outro texto bíblico, que mais uma vez Paulo consegue firmar o seu coração no entendimento que a obra que Deus realiza não é você que faz. A obra de Deus em você não é você que faz, é o Senhor Todo-Poderoso que preserva você até o final. E em nome de Jesus eu declaro a essa comunidade que vai preservar você até o final. Amém ou não? Porque em outro momento Paulo vai dizer a mesma coisa. Ele fala no versículo 6: eu estou bem certo. Eu estou bem certo. Da mesma maneira que ele vai falar em Romanos capítulo 8. Eu quero pedir para você ir para Romanos também. Nós estamos quase terminando. Romanos 8.
Irmão, ouça isso. Pegue isso no seu coração nessa noite. Fala sério, irmão, para quem sempre prega, deixando a gente às vezes meio preocupado, o Senhor hoje está trazendo renovo sobre nós aqui. Amém ou não? O Senhor está firmando o nosso coração nele, na convicção da sua soberania na obra que ele executa. E aí Paulo em Romanos 8, ele vai caminhar nesse mesmo lugar de Filipenses 1,6. E ele vai dizer assim: agora pois, presta atenção, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Você entendeu isso? Não entendeu. Paulo vai dizer: já não existe nada que tire você de Cristo. Isso é assustador, irmão. A pregação, a carta aos Filipenses não acaba aqui. Existe uma resposta. Vou pregar semana que vem sobre a resposta. Mas a resposta vem depois da convicção do que Paulo fala em Filipenses 1,6, o que ele fala em Romanos 8,1, dizendo: não há mais condenação, não há mais medo, não há mais incertezas naqueles que estão em Cristo Jesus. E ele vai começar a mostrar isso em todo esse capítulo 8. Vai para o versículo 28 comigo. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Paulo vai dizer que todas as coisas, qual que é o exemplo que eu posso ter disso? Quando Paulo cai em uma cadeia, e ele se encontra louvando a Deus, por quê? Porque todas as coisas cooperam, tudo que Deus faz, coopera para desenvolver a sua fé. Em que momento você está hoje, irmão? Não importa, apenas olhe para Cristo e coloque o seu coração ainda mais em Cristo, que pode ser um momento bom, pode ser um momento ruim, todas as coisas estão desenvolvendo você, na mão daquele que é fiel para terminar a obra que ele começou em você. Todas as coisas, não quer dizer que todas as coisas vão fazer você viver dias maravilhosos, mas todas as coisas que Deus produz em você, são para levar você até o dia final, ao encontro com Cristo no último dia, pronto e preparado, como uma noiva santa, pura e imaculada. Todas as coisas. E aí Paulo continua, não acaba aqui, versículo 31, que diremos então, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Ah, cara, isso aqui é lindo, irmão. Isso aqui é lindo. Paulo está usando um argumento teológico aqui, do maior para o menor, dizendo assim: se Deus deu para você, sabe o que Deus deu para você que é cristão? Deus deu o seu filho, preso numa cruz, para limpar os seus pecados e dar a você paz com Deus. E aí Paulo vai dizer assim: se ele deu isso para você, será que ele não vai livrar você da mão do diabo? Será que ele não vai livrar você das acusações do diabo? Será que ele não vai livrar você do medo? Será que ele não vai livrar você do pecado? Será que ele não vai santificar você? Será que ele não vai purificar você? Será que ele não vai dar mais fé para você quando a sua fé estiver indo embora? Porque às vezes, irmão, a nossa fé começa a querer ir embora, mas quem nos dá fé não é o pastor, quem nos dá fé é o poder da palavra do próprio Deus em nós, é Ele que nos dá fé. Por isso Pedro vai olhar para Jesus e dizer: Jesus, aumenta a minha fé, porque a fé vem de Ti, você é o autor e consumador da fé. Aleluia, cara, aleluia, glória a Deus. Será que Ele não nos dará com Ele todas as coisas, irmão? O que está faltando na sua caminhada de fé hoje, que talvez está fazendo você duvidar que você vai conseguir continuar, que talvez vai fazer você duvidar de que você consegue chegar até o fim, que está fazendo você questionar se você é alguém alcançado por Cristo? Que é, nessa noite, ao final desse culto, olhe para Cristo e receba de Cristo todas as coisas, porque Ele deu o Filho, Ele dará também graciosamente todas as coisas, para preservar você na fé. Amém ou não? Mas vai ficar melhor. Versículo 33, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus. Olha isso aqui, irmão, quem os condenará? Quem vai condenar você? É o diabo? Não, não é, porque olha o que Paulo vai dizer: quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu. Olha isso,
olhe para mim, você já vai ler todo o texto. É Cristo Jesus que morreu. Isso aqui eu estou mostrando para você. Por que Paulo fala, eu estou bem certo? Por causa disso aqui. Ele fala assim, é Cristo Jesus que morreu. Ou seja, quando Jesus morre na cruz, Ele toma para si mesmo todos os seus pecados. Então quem que vai acusar você? Se todos os seus pecados foram pregados em Cristo Jesus. Ou você não acredita nisso? O nome disso é a boa notícia do Evangelho. Mas pastor, não é tão simples. Não, é bem simples assim. Por isso que o nome disso, o nome do Evangelho é boa notícia. É boa notícia. Alguém dá um sorrisinho pelo menos. Quando eu fico bem louco aqui, falando para vocês se converter, vocês ficam, né? Agora é só benção. Brincadeiras à parte, irmão. Quem acusará? Se Cristo morreu. Aí Paulo continua, ou melhor, não só morreu, Ele ressuscitou. Por que Ele ressuscitou? Porque quando Ele ressuscita, Ele prova para você, que quando Ele toma os seus pecados, Ele redime a sua alma do pecado e do inferno, porque Ele não só morreu, mas Ele ressuscitou em poder e em glória celestial. Amém ou não? Quando Jesus ressuscita, Ele está provando para você, não há mais o que temer, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Senhor, que ressuscitou, que vive está. Quem acusará os eleitos de Deus? Quem tirará você da fé, João? O teu pecado, da onde? Não vai ser Ele, porque Cristo já tomou na cruz, cara. E Ele morreu, e não só morreu, Ele ressuscitou. E aí Ele continua, ou melhor, que ressuscitou, e está à direita de Deus. Ele ressuscitou, e agora Ele continua. E Ele é Senhor sobre tudo e sobre todos. Nada foge do seu controle. E aí Ele termina dizendo, e também, e mais, Ele está lá no trono. Nossa, Ele está no trono. Não, mas melhor do que isso, Ele intercede por mim e por você. Quem acusará os eleitos de Deus? Ai, cara, que coisa maravilhosa. Quem acusará os eleitos de Deus? Se Jesus, a qual Hebreus vai deixar isso mais claro ainda, está à destra de Deus, e Ele ora por você. Quem aqui já recebeu uma oração que mudou a tua vida? Alguém orou por você e tipo assim, cara, aquilo, quem já? Alguém orou, mano, ali, tá. Então, nesse exato momento, Cristo está à destra do Pai, dizendo, Senhor, sustenta até o final o Juarez. Senhor, sustenta até o final a irmã Jersey que está com frio, cachecol e coisa arada. Senhor, sustenta o João do bigodão. Sustenta, Senhor. Irmão, se a oração de um irmão da igreja causa efeitos que causam em nossas vidas, que dirá a oração daquele que morreu, ou melhor, ressuscitou, e é todo poderoso sobre tudo e sobre todos? Que dirá dessa oração, irmão? E aí, vai ficar melhor. Versículo, qual que eu estou? Qual que é esse aí? 34, 35. Quem, vamos lá, irmão, nós vamos terminar aqui. O louvor, quiser vir, mas vem vibrando em Jesus, não pode vir distraído. Quem nos separará do amor de Cristo? Irmão, vamos lá, está comigo? Esse texto aqui é fenomenal. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Versículo 37, pula um aí. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo. Filipenses 1:6, eu estou bem certo. Romanos 8:38, eu estou bem certo. Paulo conheceu e entendeu o Evangelho, que eu espero que nessa noite cada um de nós aqui possa compreender, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, versículo 39, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu estou bem certo que aquele que começou a boa obra é fiel e cumprirá em vocês até o último dia, porque nada e nem ninguém nos separará do amor de Cristo que está em Cristo Jesus, o amor de Deus que está em Cristo Jesus. Irmão, sabe qual é o nome disso? O Evangelho de Jesus Cristo. Quando Paulo olha para Filipenses, cara, ele olha uma igreja que desde o primeiro dia
Paulo só foi elevado. Já foi naqueles lugares, tipo multidão? Eu me lembro quando eu fui no Morumbi, nós fizemos uma recepção lá do busão de São Paulo, e daí todo mundo correu para uma mesma rua, tinha 50 mil pessoas, e assim, você não ia para onde você queria, você ia para onde eles iam, então você ficava aqui, ó. Quem já passou por isso? Aqui na nossa cidade nós não temos muitas multidões, mas Paulo escrevendo aos Filipenses, ele lembra, cara, eu só fui levado. Não fui eu que fiz a igreja em vocês, não fui eu que executei, não fui eu que fiz vocês serem bons crentes, não fui eu só fui levado. Quando queria ir para a Ásia, ele me levou para a Macedônia. Quando cheguei em Filipos, ele me levou para uma pracinha para orar, e eu acabei pregando, e ele abriu o coração de Lídia. Quando eu estava andando na rua, ele me deu o discernimento e a autoridade para eu expulsar um demônio, e aí por causa desse trabalho, ele me levou para uma cadeia, e quando eu estava na cadeia, sabe o que eu fiz? Nada, eu só louvei, porque Ele é bom, e porque o seu amor dura para sempre, eu só louvei, e Ele começou a mandar um terremoto, lá na cadeia, e de repente o carcereiro ficou loucão, e eu só falei para ele, calma, ninguém vai fugir, e naquele dia ele se converteu, ele e toda a sua casa. Eu só fui levado, e por eu ser levado pela soberania do alto, eu posso dizer, e eu estou bem certo, que a obra na igreja não sou eu que faço, que a obra da igreja não está nas minhas mãos, que a minha própria vida não está em mim, porque eu começo a carta escrevendo, Paulo e Timóteo, dou-los escravos na mão do Altíssimo, presos ao Altíssimo, e por isso, eu estou bem certo, que aquele que começou, ele vai terminar, porque ele não erra nada que começa a fazer, porque ele não é pego de surpresa, porque ele não se surpreende com o seu pecado, ele não se surpreende com o seu pecado. Isso é a graça, irmão, isso é a graça. As exortações são bênção, mas o Evangelho fala em alto e bom som da graça divina, e a graça divina diz que se amanhã você acordar e orar, Deus ama você, e se amanhã você acordar e por conta da sua carne você pecar, deixa eu contar uma coisa para você, Deus ainda ama você. Não estou falando para você viver em pecado, a carta mesmo vai dizer que não é por aí que funciona, nós vamos aprender, vai ter continuação, mas nós não podemos deturpar o Evangelho, porque tem gente hoje que quer viver que nem um louco. Não, o Evangelho diz que Deus não ama você porque você faz as coisas certas, Deus não ama você porque está tudo no lugar na tua vida, Deus não me ama porque eu sou pastor, Ele me ama em Cristo Jesus, por causa de Cristo, e por causa de Cristo, nessa noite, eu vou pregar para o Davi, também para o João, mas primeiro para o Davi, também para a Dirce, mas primeiro para o Davi, que eu estou bem certo, que aquele que começou a obra na minha vida, Ele vai cumprir, porque eu estou preso a Cristo Jesus, e nada nos separará do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Se coloque em pé nessa noite, vamos orar.